A Sodier Doces é a mais nova parceira do Bate-Papo com Pedro Bottalo. Para comemorar a novidade, decidimos presentear vocês que prestigiam o nosso programa. Toda semana sortearemos um bolo por aqui. Para participar, entre em nossas redes sociais e confira o regulamento no post oficial. Após uma década de discussão, a lei do superendividamento foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. A Lei 14.181 deste ano atualiza o Código de Defesa do Consumidor, incluindo regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores e prevê audiências de negociação entre credor e devedor. Quem também entrou na pauta foram os idosos e os constantes abusos em ofertas e negociações envolvendo crédito consignado. Um dado importante, recentemente constatado pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, iniciada em 2010 e realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, é que quase 70% das famílias brasileiras estão endividadas. A pesquisa considera dívidas, valores em aberto de contas, como cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, entre outros recursos financeiros utilizados para consumo. Mais do que falar sobre educação financeira, precisamos também entender sobre o direito do consumidor. E para isso recebemos Roberto Pfeiffer, procurador do Estado e professor de Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E hoje eu tenho um convidado especial, o Dr. Roberto Pfeiffer, que ele é procurador do Estado de São Paulo e ele é professor de Direito da USP, né? Fico feliz que meu pai foi aluno da USP, foi professor também da USP por um tempo, então eu fico feliz para comemorar aí também a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Doutor, boa noite, obrigado aí pela conversa que vamos ter hoje. Boa noite, é um enorme prazer estar aqui. Que bom. Doutor, nós vamos falar um pouquinho dessa Lei 14.181 de 2021, que é essa lei conhecida como superendividamento, né? É isso? O que o senhor pode falar para nós um pouquinho? O que muda para o consumidor essa lei? Primeiro, então, reiterando a boa noite, né, e dizer que essa lei é extremamente importante. Ela foi uma verdadeira batalha, né, porque eu, por coincidência, eu fiz parte da comissão que elaborou o anteprojeto, né? Então, essa comissão foi presidida pelo ministro Herman Benjamin, do STJ, a secretária, a professora Cláudia Lima Marques, né? E teve também como componentes eu, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Kazuo Watanabe e o professor Leonardo Bessa, do Distrito Federal. E essa comissão, né, ela foi constituída em 2010, só para você ter uma ideia, né, de quanto tempo demorou. Começamos em 2011, o projeto foi, então, né, foi elaborado um anteprojeto que foi apresentado no Senado em 2012. E de lá para cá foi uma enorme tramitação, que se por um lado, né, significou uma demora, por outro houve muito debate, então uma lei muito debatida, né, e ela contém enormes avanços e fruto também de todo esse debate que houve tanto no Senado quanto na Câmara, para finalmente ter sido então aprovada agora no fim de junho e promulgada aí no dia 5 de... no dia 2 de julho, né? Ela veio a ser promulgada. Professor, me fala uma coisa. Nós temos a lei de consumidor, a direito de consumidor é de 90, né? E essa
essa lei nova, ela muda alguma coisa com relação à lei do consumidor. O que nós temos assim de mudança mais assim pontual até para o consumidor em si? Na verdade, nós temos aqui o nosso telespectador, nosso ouvinte, é mais o consumidor, né? Nós não estamos falando para advogados, né? Mas o que o senhor pode informar para nós com relação a isso? Perfeito. Então, vou procurar ser bastante didático aí nessas transformações, né? Então, em primeiro lugar, cabe dizer para o que o principal objetivo dela, né? Que é o superendividamento. O que é o superendividamento? O superendividamento é justamente a situação em que o consumidor, né, pelo conjunto de dívidas que ele possui, ele não consegue mais pagá-las. E essa impossibilidade de pagar não veio de uma situação de má fé, ou seja, quando ele pega mais empréstimo do que pode pagar. Mas, na verdade, porque normalmente o que ocorre? Ele tem lá o seu empréstimo consignado, tem algumas dívidas, né, tem o seu cartão de crédito, tem as dívidas normais, né, de água, luz, escola, plano de saúde, etc. E acontece algum problema, como, por exemplo, um desemprego, né, que infelizmente é um problema, né, muito sério aqui no país, né, e que está demorando bastante para ser resolvido. Ou então teve uma doença na família, uma morte do cônjuge, né, ou enfim, né, de algum irmão, e ele precisa auxiliar essa família. O que se costuma chamar de um acidente da vida, né, um problema aí que ocorreu na vida da pessoa que foge do planejamento. Consequentemente, há uma total desorganização da vida financeira dele. Então, ele para de ganhar o salário ou a renda, se era autônomo, enfim, e não consegue, com isso, pagar as dívidas. E aí as dívidas vão se acumulando e elas superam aquilo que ele ganha por mês, né, ainda que ele pagasse parceladamente, e supera o patrimônio dele, né? Então ele se vê numa ciranda, né, vamos chamar assim, de super endividado. E com muitas consequências, né? Porque normalmente esses credores, a primeira questão que eles fazem é de inscrever ele no cadastro de inadimplentes, né, no SPC, Serasa ou qualquer outro cadastro assim. E ele acaba tendo que selecionar as dívidas, né? Normalmente ele vai continuar pagando pelo menos a energia elétrica, a água, né, para não ter cortado esse serviço básico. E ele com o nome escrito nos cadastros, ele vai ter dificuldade de arranjar emprego, né, vai ter dificuldade de fazer qualquer outro empréstimo, nem que seja recomendável. Não é recomendável, inclusive, que ele faça empréstimo. Talvez esse nem seja um problema. Mas assim, mas mesmo para tentar equacionar, ele vai ter muita dificuldade, seja para arranjar empréstimo, seja para arranjar um emprego, ou então, de repente, para arranjar um empréstimo mais barato, né, do que aqueles que ele tem, que é a portabilidade, né, também vai ter dificuldade pelo fato de estar inscrito nos cadastros, enfim, né, e isso acaba causando uma enorme angústia nele, né? E a gente não pode esquecer que isso está muito atual no país, e a gente tem aí um bom contingente de superendividados porque as dívidas têm crescido, né? Então a gente tem batido recorde atrás de recorde na concessão do crédito e tem crescido o inadimplemento também, né? Então, isso é um problema sério e aí depois eu posso, com calma, né, explicar o que esse projeto traz para tentar minorar os impactos da vida desse consumidor. Bom, nós estamos passando por uma situação de pandemia, então, que nem o senhor falou com propriedade, esse é um percalço que ninguém calculou, não é uma doença de irmão, não é uma perda de emprego, porque a empresa está tirando as pessoas mais velhas e colocando mais novas. Isso realmente deve ter aumentado também o endividamento, né? A pessoa mais simples, né? E nós temos, não é uma crítica, é uma verdade, nós temos um sistema bancário aqui abusivo, né? Os juros que são cobrados é uma coisa fora do normal. E diferente de um país como os Estados Unidos, você não pode pedir, nós não temos a falência da pessoa física, né? Então, esse endividamento ele vai crescendo e
E, infelizmente, pega muitas pessoas, idosos, pessoas que estão despreparadas até para negociar isso. Tem uma situação complicada. Isso daí, o que o senhor pode falar com relação a essas pessoas, as pessoas idosas, as pessoas mais frágeis nessa negociação, esse abuso de juros que nós temos? Isso daí também, eu sei que, é claro, a lei não vai falar com relação aos juros, mas tem alguma coisa que defenda o consumidor nessa parte? Sem dúvida, Pedro. Então vamos lá, eu vou separar essa nossa conversa, né, em dois grandes pontos. Né? Então, assim, ela vai trazer algo que é semelhante ao que você falou da falência individual do consumidor, que aqui, no caso, no brasileiro, vai ser chamado de tratamento do superendividamento. Mas e daqui a pouco a gente, então, fala sobre isso, que talvez seja a grande novidade, né, dessa lei. Mas, além disso, né, então vamos antes... isso daí seria, vamos fazendo um paralelo aí com a pandemia, né? Ela seria como se fosse o remédio, né? Para a pessoa que chegou no superendividamento. E vamos tratar então da vacina, né? Que seria a prevenção. Então ela tem algumas vacinas aí, né? Tem algumas medidas de prevenção. Então, em primeiro lugar, ela busca efetivar, dentro disso você falou dos juros, né? Mas antes mesmo de falar dos juros em si, do valor em si, ela tenta estipular uma série de informações mais claras para o consumidor, para ele ter a certeza do que ele está adquirindo. E ela traz uma noção que é um pouco abstrata, mas ela tem vários pontos concretos, que é o tal do crédito responsável, ou seja, então, em primeiro lugar, as financeiras, os bancos vão ter que assumir uma série de responsabilidades ao conceder o crédito, inclusive até de pesquisar, né, a situação do consumidor e não dar a quem não tem condições, né, porque isso é um outro problema dessa avalanche, né, porque ele começa a pegar crédito num desespero e normalmente há taxas cada vez maiores, né? E aí, por exemplo, uma coisa que até agora a lei não vai permitir é o tipo de publicidade quando fala crédito para negativado, né? Enfim, né? Isso é péssimo, né? Porque normalmente são taxas muito maiores. Mas aí se pode perguntar, mas e como que ele vai conseguir equacionar então o problema dele? Desculpe. Fique à vontade. Como que ele vai? Justamente vai ter o tratamento, né? Então é muito melhor fazer esse tratamento aí, que eu vou daqui a pouco explicar o que é, do que ficar pegando novos créditos e aí se afundando ainda mais, né? Então essa é uma primeira consequência prática importante, né? Porque poderão até ser anuladas, né, concessões nessas condições, quando ele começa a conceder em situações que ele não tinha condições de pegar, né? Outra questão prática importante que o código traz é um conceito que, embora abstrato, pode ter consequências práticas muito importantes, que é justamente como que você vai ver, né, quando o consumidor tem ou não condição de pegar o crédito, de dar o crédito a ele. A lei tinha um dispositivo que foi vetado, então esse é um grande lamento ao veto desse dispositivo, porque ele falava que, por exemplo, naquele que é o crédito mais comum que existe, que é o consignado, né, ou seja, aquele que desconta do salário da pessoa, ele estabelecia um limite que seria de 30%, né? Então não poderia haver a consignação na folha de pagamento num valor que superasse 30%, podendo apenas ter 5% a mais se isso fosse relacionado com cartão de crédito. Mas foi vetado esse dispositivo. Mas apesar desse veto, eu acredito que além da possibilidade dele vir a ser derrubado, né, no Congresso, enfim, mas ainda que não seja, né, vamos supor que ele não venha a ser, dá para tentar construir, né? Já tinha muita jurisprudência que estabelecia esse patamar de 30%. Por que 30%? Porque ele é um patamar muito praticado no exterior e também aqui, né? Por exemplo, o INSS tinha, né? Só agora durante a pandemia foi até estendido para 40%, enfim, né? E o que o projeto tem, né? Ele fala o seguinte, olha, que jamais
né, nessa cobrança de dívida, vai poder prevalecer algo que supere a capacidade do consumidor prover o que ele vai chamar de mínimo existencial, né, que parece meio poético, mas esse mínimo existencial seria justamente que sobrasse a ele o suficiente para fazer frente à alimentação, a despesas médicas, a despesas escolares, a água, a luz, né? Aquele mínimo que ele precisa para sobreviver com dignidade. E dá para ter parâmetros, né? Tem muitos estudos que vão demonstrar que para um consumidor médio, né, com uma renda média, isso chegaria a uns 30% do valor do salário dele. Então isso vai acabar sendo importante, não no sentido de anular as dívidas que superem, né? Mas para ver cobranças, isso vai acabar endereçando a questão do tratamento, vai ser muito importante. E além disso, ele vai reforçar muitas coisas quanto embora ele não trate do valor dos juros, ele reforça muitas questões relacionadas com transparência, com informação, né, que talvez o consumidor possa comprar mais, possa adquirir esse crédito de maneira mais consciente, né? Embora eu acredito que só há muita concorrência, né? São problemas muito estruturais, na falta de concorrência, entre outros problemas que acabam levando a esses juros altos. Mas sem dúvida nenhuma, né, aquelas questões também de assédio, por exemplo, você falou do idoso, né, ele é muito assediado no Brasil, né, para venda de crédito, né, então são né, quando podia se circular, né, tinha aquelas plaquetas no centro, né, seguindo o consumidor. Hoje tem cada vez mais por telefone, né, embora existam aí vários programas de não perturbe, mesmo assim as financeiras ligam muito agressivamente. Isso também é uma prática que passará a ser vedada. Se vai pegar ou não é outro problema, né? Mas eu acredito que se tiver, né, uma certa fiscalização dessas práticas e os bancos tiverem práticas melhores, isso pode redundar em créditos melhor dados. Mas daqui a pouco eu falo do tratamento, né? Não sei se tem ainda alguma pergunta no. Não, temos um monte aqui. Nós temos aqui um resumo, né? Então, que nem o senhor tinha falado, a proibição de anúncio de enganoso de taxa zero, né? Sem juros, sem consulta no Serasa. Eu acho que isso desculpa, sem consulta no Serasa, eu acho que isso é mentira. Não está aqui na pauta, mas. Também que o cliente pode desistir do contrato de empréstimo consignado dentro de 7 dias sem um motivo explícito. Não quero mais, acabou, né? Às vezes é o tempo que ele tem para conversar com o filho, ou com a filha, com a nora. Você caiu numa armadilha. Exatamente. O conceito de mínimo existencial, que o senhor já explanou para nós. Quando o consumidor for enquadrado como superendividado, poderá propor a melhor forma de pagar a dívida. Isso, essa é a grande novidade, né? Lembra que você, logo no começo da nossa conversa, falou da tal falência individual. Não é exatamente a falência individual, né? Nos Estados Unidos ela existe e pode levar, inclusive, até o perdão da dívida, em algumas situações cada vez mais raras, né? Mas ainda pode até levar a esse perdão da dívida. O nosso modelo ele se assemelha muito mais ao europeu, né? E como que ele é? O que foi denominado, então, pela lei de tratamento, né? Ou seja, então, vamos lá, ele está com um problema, chegou naquele nível, né, de que ele não consegue pagar as dívidas, essas dívidas foram adquiridas de boa fé, né? Ou seja, não é ninguém, né, que, vamos dizer, que um aventureiro ou alguém, né, que está querendo se aproveitar e pegar dívida atrás de dívida sem ter condição de pagar, o que é a minoria, né, sem dúvida nenhuma, que faz isso. Mas, enfim, então vai estar naquela maioria, pegou, né, como você mesmo disse, teve um problema com a pandemia, né, teve várias outras questões, e o fato é de que não consegue pagar. Então ele pode propor ao juiz, mas isso pode também ser feito, se não for feito no judiciário, dá perfeitamente para ser feito
nessas juntas de conciliação, ou junto ao PROCON, Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma a gente vai ver isso explodir, né, no bom sentido, né, vai ter muitas iniciativas. Né? E como isso vai funcionar? Então, isso tem um primeiro sentido, que ele é de acordo. Né? Então, o que ele vai propor? Ele vai procurar ou ajuda do PROCON, da Defensoria Pública, ou pode ir diretamente ao Judiciário, né? Provavelmente, a exemplo do que há em Porto Alegre, eles vão se munir dessa possibilidade. Ele vai lá e propõe, então, aos seus credores um acordo. E uma novidade, uma coisa super importante da lei é que ela estabelece um acordo coletivo, ou seja, com o conjunto dos credores, que é a única forma de funcionar, né? Você fez muito bem o paralelo com a falência, né? Na falência da empresa é justamente isso que acontece, né? Chama-se todo o conjunto dos credores. Tem lá uma ordem de preferência que não tem aqui no caso do consumidor, mas vai chamar o conjunto dos credores. Para quê? Para sentar e negociar. A empresa é obrigada a fazer o acordo? Não. Né? Em algumas circunstâncias, não. Mas ela é obrigada a comparecer nessa audiência. Né? Se ela não comparecer, uma série de sanções vão ser impostas a elas, né? Como a suspensão da exigibilidade do crédito, dos próprios juros, etc. e tal. Então, ela indo lá, a chance é enorme, né, de haver um acordo. Por quê? Porque tem projetos hoje, só que nada é compulsório, né? Então depende muito da adesão dos credores. Agora, todos vão ter que aderir a isso, essa é uma das questões. E nessas experiências que há aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, é muito exitoso. Né? É um universo pequeniníssimo, muito restrito, mas é exitoso dentro desse universo. Então, eles normalmente fazem acordo, e o acordo, para funcionar, tem que ser conjunto dos credores. Por quê? Porque não adianta ele pagar uma dívida e continuar devendo as outras. Né? Então, todo mundo acaba abrindo mão de um pouco, né? Seja como os juros são tão altos, né? Acaba não tendo nem prejuízo, né? Normalmente o principal ele é reaver, e é bom, então acaba sendo bom para todo mundo, né? Porque o credor acaba reavendo, muitos credores não conseguiam reaver nada, né? Principalmente os não bancários, e o consumidor tem condições de pagar dentro, né? E aí tem que se respeitar essa preservação do que seria o mínimo existencial, aí, né, um parâmetro bom para objetivar isso é 30% no consumidor médio, e os credores vão receber, né? Então isso vai ser um plano de pagamento que é chamado, né? E uma vez que se chegue a esse plano de pagamento, o juiz, né, acordado com os credores, o juiz homologa e ele passa a vigorar. Ou seja, o consumidor acaba, então, conseguindo resolver seu problema. Então, doutor, vamos fazer isso na prática. Eu sei que é novo, então nós não temos ainda o expertise da experiência. Eu tenho por mim que a lei ela tem que funcionar desde que tenha a punição. Certo. Porque a mesma lei que eu tenho no Brasil, eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho na Europa, só que a diferença é que lá a punição é X e funciona com todo respeito. E aqui muitas vezes não funciona, ou então a punição é muito menor. Então, por isso que nós temos abusos aqui. Isso que é verdade, porque lógico. Os abusos que falam, não vai pegar, e se pegar também eu vou lá, cesta básica, hoje é proibido, mas, né? Então, nós temos aí, você tem o constrangimento do consumidor que está endividado. Então, o pessoal fica te ligando, mandando WhatsApp. Isso parece também que vai ser restrito, vai ser proibido. Só que na prática isso não acontece, doutor. Na verdade é o seguinte, a pessoa continua ligando, ela vai continuar incomodando o endividado e vai deixar ele numa situação pior do que ele já está. Quer dizer, ele está endividado, ele quer pagar, é uma pessoa de boa fé, pelo menos pelo princípio do afã, todo mundo é. E o cara vai ficar lá. Né? Então, qual é a punição para uma empresa que faça isso? Existe essa punição? Tá, eu sei que tem lá, você pode cadastrar lá no lugar. Isso não funciona, doutor.
Não funciona, eu cadastrei, o cara quase que me ligou e falou, você está de brincadeira, né? Você acha que isso funciona? Tá. Bem, em primeiro lugar, assim, eu não vou negar para você que falta vigilância, né? Falta maior fiscalização de uma série de obrigações. Né? Acredito que vai aumentar essa vigilância, né? Porque agora está na lei, né? Enfim, né? E isso pode levar, então, a punições que seriam multas administrativas sobre as financeiras que fazem esse tipo de assédio, né? Esse tipo de publicidade, e até a possibilidade eventual de anulação dos próprios juros, né? Dos próprios valores contratados. É muito importante que se diga que nada disso anula a possibilidade do consumidor contestar, né, por entender inválido. Então, de repente, ele desistiu e não foi contemplado pela desistência. Isso vai ser uma coisa importante, né, esse direito de arrependimento. Que às vezes ele nem tem consciência de que pegou empréstimo, né? Mas, enfim, nessas outras situações também, né, de repente, então, pôs algo que não está claro, algo sem informação, ou vítima de assédio, né? Então isso poderá vir, sim, a ser bastante efetivo. Agora, o que eu não tenho dúvida que vai pegar, que eu estou bastante otimista, vai ser o tratamento, né? O tratamento acho que vai pegar sim, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós temos um sistema já previamente preparado para isso, né? Lógico que vai demandar treino, vai demandar adaptações, mas existe aí muito boa vontade das defensorias, dos PROCONs, com todas as limitações materiais de estar implementando. O próprio Poder Judiciário também é sensível a isso. Então, vamos ter isso. Então, eu tenho certeza que o consumidor superendividado vai ter esse tratamento, e ali tem sanções, né, se os fornecedores não participarem. Primeiro, se eles não forem às audiências, eles vão efetivamente sofrer sanções, que é a inexigibilidade imediata do crédito, né, a impossibilidade dali para frente de uma série de encargos. Então, eles vão acabar indo para fazer acordo. A experiência demonstra que quando eles vão e fazem acordo, mais de 80%, 90% dos acordos são cumpridos. E também tem um outro dispositivo importante na lei, que esse, inclusive, foi colocado durante a tramitação, né, durante todo o debate que eu falei no início da nossa conversa, que é se o juiz pode, se houver assim, vamos dizer, uma negativa infundada de fazer acordo, o consumidor apresenta um plano bom, um plano factível, ele não quer, o juiz pode determinar, nunca com a renúncia do principal, né? Sempre o fornecedor recebe o principal, ele vai tentar equacionar, não é que ele vai determinar um perdão, né? Mas pelo menos ele vai pegar lá o principal da dívida e determinar, né, um parcelamento para ele pagar ao longo dos anos. Então, acredito que isso vai melhorar muito, né? Então, porque toda aquela angústia, todo aquele problema, né, todas as crises psicológicas e mesmo, como eu falei, né, de dificuldade de arranjar emprego, outras coisas, isso vai ser superado, né, com esse plano de pagamento, os credores vão receber, né, muitas vezes não recebiam nada. E acredito também que isso também vai acabar reflexamente forçando a uma melhoria da dívida, né, das concessões de dívida, né, porque ele vai começar a ver que aquela concessão de crédito, por mais que no momento fosse vantajosa para ele, né, mas pode não se revelar tão vantajosa, né, se tem um sistema bom, né, posterior de proteção do consumidor. Então, assim, eu entendo o seu pessimismo quanto a algumas questões, nessas questões preventivas, elas vão demandar um esforço maior de fiscalização, talvez demore um pouco mais para serem efetivas, né? Porém, o tratamento, não tenho dúvida que vai vir para ficar, vai dar certo e vai revolucionar bastante a situação do superendividado. O senhor respondeu o que eu gostaria, né?
que realmente vai ter uma série de sanções com relação ao não comparecimento em audiência de conciliação, né? Isso daí mais ou menos corrobora o que eu tinha falado antes. Se não tiver uma punição, não tiver como retalhar o outro lado, fica difícil de negociar. Porque nós falamos, o princípio da boa-fé é feita para todo mundo está endividado por um que não é que quer, é que aconteceu. Então, receber é uma forma, deixar a pessoa solvente de novo, ter um crédito depois de um tempo, isso é importante. Sim. Mas então, até porque a gente precisa disso, a economia precisa disso. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu vou matar o meu cliente, eu vou matar quem que dá importância, quem move a máquina. Isso. Porque essa pessoa volta, né, para o mercado de consumo, né? Lógico que assim a própria lei tem umas travas, né? Ele não vai poder se valer de um novo tratamento de superendividamento no período de 3 anos depois que ele volte, que é até um incentivo, né? Que ele volte, mas super consciente, né? Que ele compre, e ele não pode agravar a própria situação, pegando mais créditos. Mas a ideia é que, de uma forma responsável, de uma forma consciente, ele volte para o mercado de consumo. E a gente não pode esquecer que aqui no mundo inteiro, né, a principal roda aí da economia é o mercado consumidor, mas tem países que varia isso, mas aqui no Brasil é muito focado, né, até porque a gente está cada vez mais perdendo indústrias, infelizmente, etc., né, e cada vez mais depende muito do mercado de consumidor. Quando o consumidor, né, a crise só acaba quando o consumidor consegue voltar a comprar, né, toda a história de superações de crise brasileira foi assim. Então esse eu acho que é um projeto bom, inclusive, para a economia. Isso eu concordo. Na verdade, nós estamos em efeito dominó. Se o de baixo não fizer o de cima também crescer, não tem jeito, né? Doutor, infelizmente a nossa conversa, o bate-papo é ótimo, ainda mais com pessoas que conhecem do assunto, que sabem tanto também, não só do direito, mas sabem que funciona, como é o dia a dia, né? Então, vamos dizer que, como que eu faço, por exemplo, eu consumidor, estou tendo alguma... É claro, a conciliação é feita ou por uma mediação, mas, por exemplo, eu estou tendo um abuso, tem algum... Eu procuro o PROCON, quem que eu procuro? Eu, pessoa física, com quem eu poderia conversar? Então, vamos lá, você pode procurar o PROCON, com certeza o PROCON já é um agente importante, vai se transformar num agente muito importante disso, pode procurar o PROCON, pode procurar a defensoria, né, no caso, aí sim, né, no PROCON não tem limitação de renda, qualquer tua renda, aí já a defensoria depende de cada local, as limitações de renda, e pode também, isso com certeza, lógico, vai demandar um pouquinho de tempo para se estruturar, mas com certeza não tenha dúvida que em poucos meses já vão estar aí iniciativas dos próprios tribunais, né, procurar os órgãos de conciliação dos tribunais, né, que podem fazer isso. Então seria PROCON, os órgãos de conciliação do Poder Judiciário e as defensorias públicas. Então a pessoa pode procurar tanto para denunciar o abuso quanto para pedir, né, para se ele já está naquela situação de superendividamento, ele procurar, né, que aí vão começar a haver soluções para isso. Legal. Eu não sei se isso é possível, até as associações comerciais, a CISA, por exemplo, aqui em Santo André, poderia fazer essa mediação? Eu entendo que sim. Nós interpretamos que, muito embora assim, a letra fria dessa lei, né, fala em poder judiciário, nada impede iniciativas extrajudiciais que depois sejam homologadas pelo juiz. Essa é, inclusive, uma tendência já natural do Poder Judiciário, né? Ele próprio incentivar essas conciliações extrajudiciais. É lógico que, para isso valer definitivamente, precisa da homologação do juiz, mas essas iniciativas que você descreveu, né, que depois leve-se ao Poder Judiciário, faça-se convênios, elas são muito bem-vindas e eu acredito que sim. Eu até acredito que vai haver essa estruturação, né, os próprios centros de mediação, que hoje já, né, existem junto a tribunais de arbitragem, poderão sim se estruturar para isso. A ideia é isso, acho que quanto mais disseminado, quanto mais capilar for, melhor para todos. Perfeito, doutor.
Eu agradeço, realmente uma conversa que eu poderia ficar muito tempo aqui. Tem bastante coisa. Eu falei só um pouquinho da lei, né? E não é só isso. Como o senhor conhece muito, a gente vai fluindo, assim, é um bate-papo mesmo. Doutor, muito obrigado pelo conhecimento que o senhor passou para nós. Importantíssimo esse marco que o senhor também participou na composição aí da mesa, né, que fez o projeto, né? E eu agradeço demais. Eu acho que a gente vai ter muitas conversas depois de implantado, a gente vê os problemas do dia a dia, então provavelmente eu vou solicitar mais umas conversas com o senhor daqui a um tempo. Será um enorme prazer, viu, Pedro? Parabéns aí pelo seu programa, né? Super dinâmico, né? Sempre trazendo assuntos interessantes e de novidade, né? E fica aí, lógico, né? Será um prazer aceitar novos convites e, ao mesmo tempo que mando aí um abraço virtual, né? Ainda da minha, né? Um abraço virtual a todos os espectadores aí. Gente, eu agradeço muito, doutor Roberto, pelas explicações. Espero vocês no programa da semana que vem. Fiquem com Deus, até mais. A Sodier Doces é a mais nova parceira do Bate-Papo com Pedro Bottalo. Para comemorar a novidade, decidimos presentear vocês que prestigiam o nosso programa. Toda semana sortearemos um bolo por aqui. Para participar, entre em nossas redes sociais e confira o regulamento no post oficial.